galera, tudo bem? Tá começando mais um Papo de Bola e hoje a gente vai falar, sabe de quê? De dirigentes polêmicos do futebol brasileiro. Sim, dirigentes que marcaram a história do nosso futebol. A gente escolheu alguns, só para você ter uma ideia da brasilidade na hora de a gente escolher os presidentes, dirigentes e assim por diante. Olha, e para começar, tem que ter um dirigente envolvido sempre em polêmicas, né? E é claro que falou em polêmica, dirigente, presidente, lembrou Eurico Miranda, do Vasco da Gama, o homem que colocava o seu clube sobre todas as outras coisas. Quando a Rede Globo entrou em choque com os interesses do Vasco, olha como é que o Vasco entrou em campo na final do Brasileirão contra o São Caetano no Maracanã. É isso que você está vendo. Logo do SBT na camisa. Pegou a Globo, que estava transmitindo a final com exclusividade, de surpresa. O time entrou, aqueceu com o uniforme normal e na hora que foi para o jogo para valer, a turma estava com essa logo do SBT, iniciativa do Eurico Miranda, que ligou para o Silvio Santos, falou: Senhor, quer patrocinar o Vasco na final? É claro que o Silvio Santos, esperto como era, topou na hora. Essa foi uma das centenas de polêmicas, né? Invasões de campo, frases de efeito eram com Eurico Miranda. Por exemplo, essa frase aqui é clássica e se fosse hoje em dia, ela estaria viralizando em todos os cantos. Solta o Eurico aí. O respeito voltou e voltou. O respeito quando volta, volta. O respeito voltou. O respeito voltou. Tá aí o Eurico Miranda. O nome dele, na verdade, era Eurico Ângelo de Oliveira Miranda. Nasceu no Rio de Janeiro e morreu em 2019. Foi político, fisioterapeuta, jurista e cartola, principalmente do futebol brasileiro, né? Ele, sem dúvida, foi o dirigente mais emblemático da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele também ocupou cargos de diretor de futebol, mas a verdade era sempre ele que mandava. As maiores conquistas do Vasco da Gama, ele estava envolvido diretamente com o futebol. E com ele não tinha papas na língua. Certa vez um repórter chegou no cantinho do gramado, tinha um jogador aí que estava difícil a renovação. Olha a pergunta que o repórter fez e olha o que o Eurico respondeu. Agora, presidente, tem um jogador desse time que está com o contrato acabando, Riascos. Você está lutando? Ele fica ou não fica? Vou lutando pro jogador. Você já me viu lutar pro jogador? Ele ficava muito bravo. Ele achava que era um orgulho para o jogador vestir a camisa do Vasco. E não o Vasco ir atrás do jogador. E olha, é preciso falar a verdade. Sob o comando de Eurico Miranda, o Vasco teve os maiores times da história. Sem dúvida nenhuma, era um dirigente que orgulhava o vascaíno e que era respeitado por todas as outras torcidas do futebol brasileiro. Vamos mudar de estado e de cidade? A gente vai fazer a ponte aérea. Sai do Rio de Janeiro para São Paulo. Em São Paulo tinha um cara que nasceu com o seguinte nome: Vicente Mateu Vale. Ele nasceu em Toro, na Espanha, em 1908 e faleceu em São Paulo em 97. Ele era conhecido aqui no Brasil como Vicente Mateus. Foi um empresário espanhol, naturalizado brasileiro e foi presidente várias vezes, 18 anos, do Esporte Clube Corinthians Paulista, o Timão. Frases de efeito eram o seu forte. Uma vez vieram conversar com o presidente. Presidente, tem proposta da Europa para o Sócrates. O Sócrates era o craque do Corinthians, incontestável, o ídolo da torcida, o doutor Sócrates. Olha o que ele respondeu e claro que estampou as manchetes dos jornais. O Sócrates é inegociável, invendável e imprestável. É claro que ele quis dizer que não emprestaria. E ao contrário do que você possa imaginar, o Vicente Mateus não tinha nada de ignorante. Ele era um empresário muito bem sucedido. Ele tornou-se, inclusive, nacionalmente conhecido como presidente do Corinthians, justamente por essas coisas todas que ele fazia, essas frases polêmicas. Ele era uma figura folclórica do futebol brasileiro e paulista. E essas incorreções que divertiam amigos e desafetos eram sempre lembradas por todas. Tem muitas outras frases conhecidas do Vicente Mateus, que analisou, depois que ele acabou o seu período à frente do Corinthians, ele analisou a sua trajetória à frente do clube mais popular de São Paulo. Eu errei alguma coisa, errei pensando fazer bem. Agora, o que eu de fato, eu tenho esse gênio, porque os dirigentes hoje, todo mundo sabe disso, a maior parte, que é cadernetinha.
e trabalhar pouco. Que será que é cadernetinha, seu Vicente Mateus, que por muitos anos divertiu os amantes do futebol no Brasil com as suas entrevistas sempre polêmicas, sempre muito engraçadas. E olha, ele nem foi um dirigente tão vencedor assim, porque o Corinthians passou um período muito longo sem títulos, né? Mas ainda assim, ele era querido pela torcida por conta dessa personalidade, do folclore envolvido em torno do nome do Vicente Mateus. Outro dirigente que não tinha papas na língua foi o Alexandre Calil. Após 2 mandatos como presidente do Conselho Deliberativo, ele acabou sendo eleito como presidente do clube no dia 30 de outubro de 2008. Isso mesmo, ele ocupou o cargo de presidente do Galo até 2014. Em 21 de novembro de 2009, ele foi escolhido o melhor dirigente do futebol brasileiro pela CBF. E no dia 24 de julho de 2013, o Galo conquistou a Copa Libertadores da América com Ronaldinho Gaúcho em campo e tudo. Se mexessem com o Galo ou beneficiassem o grande rival do Galo, o Cruzeiro, o Calil soltava o verbo. Põe no ar. Olha, gente, o Atlético, sobre a minha direção, essa quadrilha que está montada na Federação Mineira, chefiada pelo seu Lincoln, vai ter que ser desmontada. Tá certo? Porque esse que tá aí é bandido velho, isso é ladrão velho, isso é velho, já perdeu a FIFA, esse tem que aposentar. Não vou falar desse vagabundo que apitou, não. A quadrilha da federação, que não deixa nenhum time jogar com 11 contra o Cruzeiro, nenhum time. O Cruzeiro jogou todos os jogos contra 10. Então pode pôr time A, B, C, D. Porque na hora que o jogo tá duro lá em Uberlândia, eles arrumam um pênalti. Quer dizer, porque tem uma quadrilha montada dentro da Federação Mineira. Então, ou o presidente da Federação Mineira arruma essa quadrilha, desmonta essa quadrilha que estão fazendo, não sei se nas costas deles ou não, ou o Atlético vai tomar providência mais séria. Você viu aí que o Calil não ficava fazendo muito agradinho com os integrantes da Federação Mineira de Futebol, né? E com a torcida, como é que ele era? Ele também não fazia média. Olha o que ele falou de alguns torcedores do Galo. E para a parte da torcida pequena, que é burra, para ela entender. Entendeu? Quando eu disse que, ao invés de trazer Muxiba, eu pego o garoto da base. Foi isso que eu disse. A essa pequena parte burra da torcida que está me amolando com isso. Calil que agora entrou para a política, né? E olha, tanto os atleticanos como os cruzeirenses gostam dele como político também, tá, gente? Mas no futebol, com ele é só Galo, não quer saber de Cruzeiro. Olha, mas nem todo presidente é mal-humorado, né? Aliás, antigamente tinha muitas personalidades, figuras engraçadas no futebol que estão cada vez menos presentes, né? Hoje em dia tem muito influencer nas redes sociais, jogadores influencers, mas aquele cara que dava aquelas entrevistas impactantes estão cada vez menos comuns. Mas tem um cara, ex-jogador, ou atual, ex-jogador, né? O presidente do América Futebol Clube é nada mais, nada menos que o craque campeão do mundo, Romário. E olha só como é que ele respondeu a pergunta de uma repórter sobre a sua condição de dirigente e de atleta, quando ele quiser. Olha o que ele respondeu. Conta pra gente qual é a vantagem de ser presidente e jogador ao mesmo tempo, porque isso na época mais jovem ia ser bom. Toda a vantagem. Primeiro eu jogo na hora que eu quiser, saio na hora que eu quiser. Se o treinador não gostar, eu demito. E se o jogador não me dá bola, eu muto. Então tá tudo resolvido. Olha, e não resta dúvida que o Rio de Janeiro é a casa dos dirigentes históricos do futebol brasileiro, né? Tem um cara, um dirigente polêmico, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Não que ele fosse um sujeito bonzinho e que ajudasse as pessoas, não. Eu estou falando de Castor Gonçalves de Andrade e Silva, que nasceu no Rio de Janeiro em 1926 e faleceu em 97. Ele era bicheiro, criminoso e cartola brasileiro. Ainda em vida, Castor de Andrade foi conhecido como o maior bicheiro do Brasil. Ele mexia com carnaval, né? E a escola de samba era com ele, e também ele era o maior patrocinador do Bangu Atlético Clube. Na época o time do Bangu ficou conhecido como o Esquadrão da Malandragem. Pois bem, certa vez, o técnico Carbone, que treinava o Fluminense, disse numa entrevista, em tom de brincadeira, que queria comer castor assado. O dirigente do Bangu não gostou nada de ouvir a brincadeira e olha a resposta que ele deu na televisão. Põe no ar. Quero dizer a esse cidadão que com homem não se brinca, hein? Brincadeira com homem fede a defunto, hein? É melhor você procurar a tua turma, ouviu, cara?
Será que isso aí assustou? Na televisão, hein? Deu uma dura no técnico do Fluminense. Agora, vamos falar de resultado em campo? Esse investimento todo que ele fez no Bangu rendeu frutos, viu? O Bangu foi vice-campeão brasileiro em 85, diante do Coritiba no Maracanã e perdeu nos pênaltis. Poderia ter sido campeão brasileiro em 85. E a gente está falando de um campeonato que todos os craques da seleção jogavam aqui no Brasil. E também nessa mesma época, o Bangu perdeu o Campeonato Carioca para um tal de Flamengo que tinha um jogador, um armador chamado Zico no time. Pois é, vice-campeão carioca na época valia muito mesmo. Já falei disso aqui no Papo de Bola. Então, considerando que o Bangu era um time pequeno, da periferia do Rio de Janeiro, os resultados alcançados foram gigantes. O que você achou? Você lembrou de mais algum dirigente que merecia estar aqui? Pois é. Comente aí, entre em contato conosco. É o Papo de Bola que volta em breve aqui mesmo. Tchau, pessoal!